Meditando na palavra do Senhor, lembrei da oração de Jesus, que antes de Jesus ser crucificado, antes de Jesus cumprir toda a obra do Pai na vida dele, né, como homem em carne, ele faz uma oração para o Pai. Ele ora ao Pai por si mesmo, ele ora ao Pai pelos seus discípulos e ele fala ao Pai a respeito do mundo, daqueles que não creram nele, daqueles que não reconheceram ele. E aí ele faz essa oração ao Pai. Está em João capítulo 17, começa no versículo 1, ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho o glorifique. Ele também disse: Eu concluí a obra que me deste para realizar, agora glorifica-me. Quando os discípulos foram buscar comida naquele evento, né, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando eles voltam com o alimento, eles dizem para Jesus: Jesus, come. E Jesus diz a eles: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é realizar a obra do meu Pai. E foi isso que ele fez na terra, no tempo aqui na terra, como homem. Ele fez sinais de maravilhas, ele curou enfermos e todas essas maravilhas ele revelou para todos os seus discípulos quem é o Pai. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então ele cumpriu tudo que o Pai pediu para ele fazer. E aí ele diz, né, na oração: Pai, glorifica-me, porque eu já fiz tudo que o Senhor pediu para eu fazer. E o Pai o glorificou. O Pai o glorificou na morte de Cristo, porque o Pai cumpriu a vontade dele para Cristo morrer pelos seus discípulos, morrer para todos aqueles que crêem nele. Então Deus cumpre na morte de Cristo a vontade dele, Deus cumpre na ressurreição de Cristo a vontade dele, ele glorifica Cristo, Cristo se levanta dos mortos com o corpo glorificado e vai para junto do Pai, porque Jesus também disse ao Pai: Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes da criação do mundo. Jesus, ao vir na terra, ele se esvazia de si mesmo, ele deixa a sua glória para se tornar homem aqui na terra, para cumprir o propósito do Pai. Ele sendo Deus, ele não leva em consideração o fato de ser Deus. Pelo contrário, ele se torna escravo, ele se torna servo, ele deixa de ser rico para ser pobre. E assim também nos tornando como ele após a sua glorificação. Por isso que ele diz: Pai, cumpra a tua vontade, né? Glorifica, dê a glória que eu tinha com o Senhor antes da criação do mundo. Em João capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Então, desde o princípio, Jesus estava com Deus. Tanto é que em Gênesis, na criação de todas as coisas, antes de Deus criar todas as coisas, ele disse que haja luz. Ele libera a palavra, o próprio Cristo fala antes de criar todas as coisas. E sem Cristo, nada que foi feito teria sido feito. Só foi feito por causa da palavra, por causa de Cristo. Jesus também disse na sua oração que manifestou o nome do Pai aos homens do mundo que Deus lhe deu. Então Deus tem um povo no nome dele, no nome de Cristo. Deus é claro em dizer que só há um Deus, um único Deus. E Deus abomina todos aqueles que adoram outros deuses. Tanto é que quando Maria foi achada por Deus e Deus disse para Maria: Maria,
você terá um filho, e o nome do seu filho será chamado Jesus. Deus dá um nome para o seu filho, Deus escolheu um nome que é o próprio nome dele, Jesus Cristo. E todos que estão em Cristo Jesus são guardados por Deus. A palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos guardados em Cristo. No último dia, a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus. Jesus ainda diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que ele seja um como nós somos um.